Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E eu convido você que pode, pegue a sua Bíblia Sagrada, pega o teu exemplar da palavra de Deus e abra comigo em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o verso de número 14. Amém? Vamos ler apenas o verso 14 do capítulo 13 de segunda aos Coríntios. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Louvado seja Deus. Se você não tem como pegar a sua Bíblia física, não tem problema. Apenas redobre agora a sua atenção, porque o Senhor, Ele vai falar com você. Ele vai falar comigo, Ele vai falar conosco. Amém? Ele vai falar com a sua igreja. E assim como Jesus dizia sempre durante o seu ministério, ele ainda diz hoje, aleluia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Então ouça com atenção. A palavra do Senhor diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aleluia. Talvez você que está ouvindo essa palavra, você fala, nossa, essa palavra a gente sempre ouve no final do culto. E é verdade. Amém? Isso aqui é uma bênção final na carta de Paulo e fica como modelo também, né, para nós, né, para as nossas despedidas. Mas eu convido você que pode, fecha os teus olhos agora, convido você a uma oração antes de nós meditarmos na palavra bendita do Senhor, amém? Pai, na tua presença neste momento, eu quero glorificar o teu nome, Senhor, e louvar-te por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, em prol das nossas vidas, Senhor. Meu Deus, esta é a última mensagem, Senhor, do ano de 2025. E eu pedi a Ti uma palavra, e o Senhor me deu exatamente essa, Pai. E eu te glorifico por falar conosco. Fala, meu Pai, profundamente, Pai, a cada coração. Edifica, Senhor, a Tua noiva, Pai, porque a Tua vinda está próxima. A Tua igreja, Senhor, não pode estar fraca, não pode estar doente, não pode estar moribunda, não pode estar, meu Deus amado, cabisbaixa. Tem que estar, Senhor, de pé, firme, forte, radiante, porque a Tua vinda, Senhor, se aproxima e é motivo de muita alegria. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Geralmente eu gravo realmente aos domingos a mensagem, publico entre domingo e segunda-feira, toda semana uma mensagem. E esta é a última semana, a última mensagem do ano de 2025. E antes de adentrar aqui na palavra de Deus, nesta epistemologia, né, que assim se fala, né, o estudo sobre as últimas coisas do tratado, no caso da epístola, e eu quero agradecer a Deus e a você que está me ouvindo, que está me assistindo, que está me acompanhando por todo este tempo, ao longo de todo este ano. Quem sabe você me acompanha há mais de 1 ano, 2 anos, amém? E eu agradeço muito, amém? Sabe, meu irmão, sem você eu não estaria aqui, amém? Se você não fosse assistir essa mensagem, o Espírito Santo nem aqui me entregaria uma palavra para te entregar. Então é porque você está aí do outro lado, apertando play, assistindo, sabe? É porque você está aí que eu tô aqui, amém? Aleluia. E eu agradeço a Deus pela tua vida. Deus abençoe desde já, meu irmão. Continue orando por mim, amém? Eu anelo trazer mais conteúdo para o canal, mais quadros para o canal. Eu quero poder trazer conteúdos melhores, amém, de melhor qualidade de áudio e de imagem, amém. Por isso eu peço para que você interceda por mim, amém, para que eu possa trazer conteúdos que vai trazer mais edificação ainda para a igreja, amém, do Senhor Jesus. E desde já Deus abençoe grandemente a sua vida, amém. Sem delongas,
segunda carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 14, amém? É de muito significado, amém, essa palavra, esse versículo, essa bênção final, podemos dizer assim, né? Tem muito ensinamento para nossas vidas, amém? Quando Paulo ele abençoa a igreja e também nos ensina a abençoar a igreja, dizendo a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, seja sobre todos vós, né, de acordo com algumas versões, ele está nos ensinando a importância que nós temos que dar à graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo é o grande favor imerecível de Deus, amém? Para você que não sabe, a graça de Jesus, a graça de Deus, é o favor imerecível, amém? Nós não merecíamos, diz a palavra. A Bíblia diz que todos nós, amados, éramos pecadores. Em várias partes das Escrituras Sagradas, a Bíblia diz, amados, que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, nenhum só. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, essa palavra se repete. Não havia um justo. E Paulo fala, olha, morrer por algum justo, talvez até alguém ousaria, mas morrer por injustos, que é o que nós éramos, amém? João ele fala que o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Olha só o tamanho do amor de Deus, amém? Ele nos amou quando nós estávamos no nosso pecado ainda. Ele nos amou quando nós estávamos na imundícia do pecado, nas trevas. E por mais que você que esteja me ouvindo nasceu talvez em um berço cristão, em um berço evangélico, Davi ele disse assim, em pecado fui concebido. Olha só, um judeu, né, da tribo de Judá, ele falou isso, ele trouxe essa revelação, ou seja, todo ser humano ele nasce com uma índole pecaminosa. Não que a criança em si, ela comete pecado, ela não é pura. As crianças são puras, né? E Jesus ela fala aqui das tais, o reino dos céus, assim como as pessoas que se fazem como as crianças, né? A elas pertence o reino de Deus, o reino dos céus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós temos essa índole pecaminosa, sim, essa inclinação ao pecado, à maldade, né? Tanto é que você vê muitos reflexos disso quando você vê as traquinagens das crianças. Muitas das vezes uma mentirinha, uma invenção de história, muitas das vezes, né, uma pequena violência, né, quando uma criança morde a outra, bate por algum motivo, briga, né, e assim, você que tem criança em casa, você que é pai, mãe, ou talvez você não é um pai ou uma mãe, mas você é um tio, você é uma tia, você é alguém que já viu criança, sabe como que é. Então, o mal está intrínseco, né, o pecado está intrínseco à raça humana, aos seres humanos. E aprove o Senhor, como diz o próprio Cristo em João 3,16, amar o mundo de tal maneira de nos enviar o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê hoje não pereça, mas tenha vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o próprio Cristo, ele vai falar em outra parte do Evangelho que ninguém toma a vida dele. Aleluia. Tem muitos que pensam que Cristo Jesus foi um pobre coitado, assassinado, sem chance nenhuma de escapar, foi brutalmente assassinado, judiado, sabe? Porque muitas das vezes os filmes retratam a crucificação de Jesus, os flagelos de Jesus, e parece que Jesus ali ele não tinha nenhuma chance de escapatória. Mas eu quero dizer para você que ele falou, ninguém toma a minha vida, ele mesmo disse isso, eu a mesma dou, e dou de bom grado, aleluia. E o Pai me ama porque eu dou a minha vida de bom grado e tomo de volta depois, aleluia, falando da sua ressurreição que vem para a nossa justificação, como nos diz e nos ensina também o apóstolo Paulo. Então, meus amados, essa é a graça de Cristo e nós temos que sempre lembrar dela, amém? Certa vez Paulo estava numa luta tremenda, ele queria uma bênção, ele queria que Deus livrasse ele de um mensageiro, né? Um suposto mensageiro do diabo que o esbofeteava. E ele orou ao Senhor, ele orou, Deus, livra de mim, desvia de mim, me tira esse espinho na carne, porque ele falou, é um espinho na minha carne. E Deus, ele fala para ele, Jesus, ele
Fala diretamente com ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Então a graça de Jesus, aleluia, primeiro, ela é maravilhosa, foi nos dada, nos outorgada, aleluia, seres imerecíveis, aleluia, seres improváveis, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E a graça de Deus é suficiente para nós, amados. Podemos passar a pior das lutas e das dificuldades, mas a graça do Senhor Jesus Cristo, ela nos basta, ela nos é suficiente. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Por isso tenha consciência da importância da graça do Senhor Jesus Cristo. Igualmente, o apóstolo, ele fala do amor de Deus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, assim como a graça do Senhor Jesus Cristo, ela não pode ser esquecida e não pode ser deixada de lado. A bondade de Deus, amados, nos falta tempo para trazer, amados, dezenas ou talvez centenas de referências bíblicas que falam sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus. A bondade e a benignidade são todos reflexos, a longanimidade de Deus, tudo é reflexo do amor de Deus, porque o amor, ele é longânimo, o amor é bondoso, é benigno. Amém, amados? E você precisa lembrar continuamente do amor de Deus. Amém? O salmista Davi fala que o amor de Deus, ele ultrapassa as mais altas nuvens. O amor de Deus, ele é alto, ele é profundo, ele é poderoso, ele nos envolve, amém? E nos fortalece. Essa palavra veio para te fortalecer, meu irmão. Amém? Então essa bênção que você ouve não é um jargão de pastor, jargão pastoral, não é. É uma palavra bíblica, é uma palavra de Deus para o teu coração, que tem que ser, aleluia, impetrada na sua alma. Você precisa receber a graça do Senhor e o amor de Deus Pai na sua vida. Aleluia. Oh, meu querido. E o apóstolo Paulo completa: e a comunhão, do Espírito Santo seja sobre vocês. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? E é tremendo, amém? Há muitos teólogos que discutem, mas como a Trindade, discute como que pode, o Deus ser um, não só teólogos, mas pessoas, todos os cristãos, estudiosos da Bíblia, ficam a discutir essa questão, como que pode, mas Deus é único, é um único Deus, e esse Deus se manifesta em três pessoas. E eu digo para você, sim, é um único Deus, e esse Deus se manifesta em três pessoas. E aqui, mais uma vez, na Bíblia, está evidenciado isso, amém? Aleluias. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo, amém? Se não tivesse, de fato, três pessoas, aleluia, na divindade, no nosso Deus, não teria essa divisão que acontece em todas as partes da Bíblia, amém? Quando Jesus está se batizando, o que acontece? Nós vamos ver o Filho ali nas águas com João Batista, a gente vai ver o céu se abrindo e o Pai falando: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho grande alegria. E a gente vai ver o Espírito Santo descendo numa forma corpórea, não que o Espírito Santo é uma pomba. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma pomba. Ele não é uma pomba, mas ali naquele momento ele assumiu uma forma corpórea de pomba e desceu sobre Jesus, amém? Ali João Batista teve certeza que de fato ele estava diante do Messias, do ungido de Deus, do enviado de Deus, do prometido do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus, amém, neste momento, amém? Então o Espírito Santo não é uma energia, que tem gente que pensa que o Espírito Santo ele é uma energia. Ele transmite muita energia, aleluia, para a sua igreja, para o seu povo, amém? Mas ele é uma pessoa, e você precisa se relacionar com ele, ter comunhão com ele. Mas pastor, como que eu faço para ter uma comunhão maior com a pessoa do Espírito Santo? É através da oração, meu irmão. Aleluia. Paulo, ele fala que a gente não sabe orar como convém. Olha que é o próprio apóstolo Paulo. Não é qualquer irmão que está falando, é o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários que a igreja do Senhor já teve, amém? E que este mundo já contemplou, que esse mundo já viu.
Aleluia. Ele fala, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, meu querido, receba essa palavra no teu íntimo, no teu coração. Amém? Ore mais, você vai ter cada vez mais comunhão. Sabe, meu querido, se você pegar... Vou te dar um exemplo que a mim me foi dado há anos atrás, sobre comunhão. Se você pega o ônibus para ir trabalhar, às vezes você pega um trajeto de mais de 1 hora de ônibus, e você vai ver sempre, geralmente, as mesmas pessoas no ônibus. E se você, meu querido, se você não puxar assunto com com essas pessoas, ou com uma dessas pessoas pelo menos, vai passar, amado, o ano inteiro, vai passar 2 anos, vai passar 10 anos, e você não vai conhecer essa pessoa, porque você só vai conhecer se você conversar. A mesma coisa com Deus, amado. Você só vai ser amigo de Deus se você conversar com Deus. Você só vai ser amigo do Espírito Santo se você conversar com o Espírito Santo. E Ele quer ter comunhão com você. Amém? Aleluia. Aliás, este é o grande plano de Deus. Amém? Uma grande família. Ele quer ter filhos e filhas que se relacionem com Ele através do seu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus na terra. Jesus, Ele ascendeu aos céus, mas Ele falou, não vou deixar vocês sozinhos, não. Vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar outro semelhante a mim. E Ele vai estar com vocês para sempre, Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vai ser o Paracletos. Paracletos significa ajudador, Paracletos significa amigo, Paracletos significa muito mais do que um advogado, né? Porque também tem esse significado de defensor, advogado, mas ele é teu ajudador, ele é teu amigo. Amém? Oh, glória, receba essa palavra no teu coração, amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, quero te agradecer, Senhor, por sempre estar fortalecendo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco, Pai. Obrigado por ter nos edificado, Pai, eu te agradeço. Abençoa, Deus, o teu filho, Pai, que ele tenha, meu Pai amado, na sua vida, meu Pai amado, que ele receba de verdade, Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, que ele seja envolvido pelo teu amor imensurável, Pai Celestial, e que ele venha ter, meu Deus, a comunhão com o teu Espírito Santo, que ele venha ser íntimo teu, Espírito Santo. Espírito Santo, guia o teu filho em tudo, porque os que são de Deus são guiados pelo teu Espírito Santo. E assim, Pai, eu te agradeço, Pai. Agradeço a Ti por esta mensagem, agradeço a Ti por este ano, agradeço a Ti por todas as bênçãos. Continua sendo conosco, Pai, porque somos extremamente, aleluia, dependentes do Senhor. Sem Ti nós nada somos, nós nada fazemos, Pai. Precisamos de Ti para tudo, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Receba essa palavra no teu coração, amém? E que de verdade a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, não somente hoje, mas desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida imensamente em nome de Jesus.